Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, que alegria estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos de duas importantes mensagens. Primeiro, aquela carta que o Espírito Santo deu ao profeta e que está na era de Pérgamo. A nossa carta, os eleitos, os redimidos, não é a carta à era de Laodiceia. A sétima carta à era de Laodiceia é para os pentecostais, para os evangélicos, para aqueles que podem ser salvos. Mas a carta aos redimidos, esta está dentro da era de Pérgamo e é um segredo apenas para os que creem. E associada a essa mensagem, a palavra falada é a semente original. Porque na mensagem que o Espírito orienta o profeta para trazer à igreja, tem uma pequena palavra ali dentro muito importante para a nossa conversa de hoje, que diz que a noiva sabe o que o Espírito quer fazer com a palavra. Então, em ordem, o sétimo selo, veja que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Todos nós já estamos cientes de que o alarido foi a mensagem do anjo de Malaquias 4. Veja, o precursor, Elias, que veio precursar a vinda da palavra. Isso é muito claro, assim como João Batista precursou a vinda da palavra. Veja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Então, quando chegou a hora da palavra ser manifestada, então veja, a Bíblia fala em Amós 3,7: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem anunciar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então veja, a palavra encarnada veio ao profeta na água. João Batista, o precursor da primeira vinda, ele veio precursar a palavra que estava encarnada. Então ali vem Jesus Cristo e do céu desce uma pomba, que na verdade era o Espírito Santo em forma de uma pomba. Veja, ali estava, em outras palavras, o cordeiro, o animal mais limpo que há sobre a terra, e a pomba, a ave mais limpa que voa pelos céus. Então, a palavra veio ao profeta na água. Por isso temos a mesma experiência quando o pilar de fogo apareceu na água, quando o profeta estava batizando as pessoas, e quando chegou a 17ª pessoa, o pilar de fogo desceu e comissionou ao profeta para a sua obra, que era precursar a Cristo, e Cristo é a palavra. Então, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. A segunda coisa é a voz de arcanjo. Essa voz é a voz do Espírito Santo agora, vivificando a sua igreja através de sua palavra. Jesus disse: minhas ovelhas ouvirão minha voz. Esta voz está vivificando os nossos corpos mortais pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus. Este poder que vem da palavra, veja, está nos transformando a cada dia. Veja, essa é a palavra manifestada, a palavra revelada, que veio a nós, porque Jesus é a palavra. E Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, o Espírito, a voz de arcanjo, em forma de palavra. Então, em São João capítulo 5, verso 24 e 25, temos essa grande escritura: na verdade eu vos digo que quem ouve
a minha palavra, veja, o ouvir não é apenas com os ouvidos naturais, mas ouvir com os ouvidos espirituais. Por isso, cada carta de Apocalipse 2 e 3 termina com essa expressão. Quem tem ouvidos espirituais. Veja, que na verdade, eu vos digo que aqui, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Que coisa maravilhosa. Veja, mas passou da morte para a vida. Que coisa. Em verdade eu vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho. Ou melhor, a voz do Filho de Deus. E os que ao ouvirem, viverão. Veja, vamos repetir. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos, veja, mortos espirituais, primeiro, Efésios 2, a nossa Páscoa, e em seguida os que morreram em Cristo, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então nós não estamos ouvindo apenas a voz literal de William Branham. Isso é muito bom, é maravilhoso, nós o amamos, mas nós estamos ouvindo a voz do Filho, e o Filho é a palavra. Essa voz que vem após o alarido, veja, essa voz da ressurreição, essa voz que ressuscitou a Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. Essa voz é a voz de Jesus Cristo nessa segunda parte, no desdobramento do sétimo selo. A voz. Quem é o arcanjo? Cristo. Ele é o arcanjo, ele é o Espírito Santo. Porque o corpo físico de Jesus, literal, está na sétima dimensão, mas a outra parte, a outra metade, está aqui. Está falando conosco através de sua palavra. Então, na carta Era de Pérgamo, página 147, esse é algo muito importante, diz assim: os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Ele é a palavra, ele é o nosso Josué, é ele que está introduzindo a verdadeira igreja na terra da promessa. Não é nenhum homem, não é a experiência humana de alguém, ou a sabedoria de alguém, ou a mensagem de alguém. É a voz de arcanjo, a voz de Deus. Note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. Veja, São João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra sua palavra de vida. Ela a recebe. Ela nunca duvida dela. A noiva nunca duvida. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Então diz o profeta: o anjo do Senhor que está ministrando, a voz de arcanjo. Eis aqui o segredo disso: a palavra está na noiva, como estava em Maria. Lembre-se, foi um anjo que veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus, era a voz. Veja, a noiva tem a mente de Cristo porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Que declaração! Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tenho assim, diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito. Veja, a voz de arcanjo. Ele é o arcanjo, ele é Cristo, ele é a voz da ressurreição. Veja, é vivificada pelo Espírito que acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita, servindo
ao seu propósito. Que tremenda declaração! Que tremenda declaração! Então veja, na mensagem, a palavra falada, a semente original, que coisa muito maravilhosa. O profeta sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que viria após o seu ministério, por isso que ele pregou. Uma das últimas mensagens foi nas asas de uma pomba branca. Ele sabia que essa pomba era o que seguiria o seu ministério, essa pomba e o Espírito Santo. Que grande privilégio Deus deu a um homem de pregar uma mensagem tão grande, tão magnífica, tão extraordinária. E ele ter a clareza de saber que seu ministério era o alarido, mas a voz que via depois, a voz do sinal, a voz que sai da mensagem, nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias da voz de arcanjo. Que tremenda declaração! Veja, parágrafo 95 da primeira parte, pregada de manhã, a palavra falada e a semente original. O próprio título já é uma profecia, diz, veja, minha missão. Veja, eu creio que Deus tem me chamado, eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isso é o que eu lhes disse que faria. Veja, e contar ao mundo. Minha opinião, eu creio, na terra, é o quê? Qual o seu ministério, irmão Brana? Responde ele, é precursar a vinda da palavra. A vinda da palavra que é Cristo. E Cristo em si tem o milênio e tem tudo bem ali, porque ele é a palavra. Então, isso é extraordinário. Por isso, no quarto selo, parágrafo 67 e 68, veja, o quarto selo é o selo do arrebatamento. Jesus disse lá, a palavra em forma de espírito, e minhas palavras são espírito e vida. A carne para nada aproveita. Isso é grande, grande. Veja, a palavra revelada, manifestada. Veja, essa é Cristo. Por isso ele prega, entre outras mensagens, Cristo, o mistério de Deus revelado. Correto? Jesus disse em São João 3,5. Agora, se você deseja anotar isso, São João 3,5. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Conhecidíssima palavra. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, é aquilo uma semente? Cada palavra falada de Deus é uma semente. E se a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus não pode passar. Ele criou os céus e terra pelo poder de sua palavra e está agora formando uma noiva pelo haja. A palavra falada debaixo do sétimo selo, nesse grande desdobramento, nessa grande ressurreição, a voz vivificando a igreja para o arrebatamento. Deus te abençoe, foi um grande privilégio. Veja se a sua inscrição está ativa, deixa aí os seus comentários, para que você continue recebendo esses pequenos comentários diários, que para mim é uma bênção, e creio que para você também seja. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.